Oi, gente. Tudo bem? Um beijo. Tá com saudade do papai, princesa? Com muita saudade, pai. Tá feliz que o papai chegou em casa? Muito. Ó, manda um beijo pra galera de Salvador. Um beijo. Manda um beijo pra galera de João Pessoa. Um beijo. Ah, tá feliz que o papai tá aqui? Tô. Você vai dar dica hoje? Vou. Uau! Laís, se essa galera estudar, eles vão passar na prova? Claro que vão. Só tem que estudar. Isso. E se colar no PB, o que é que acontece com quem cola no PB? Quer passar no AB, cola no PB. Ah, garota mais linda! Olha a sua camisa que linda. Sou fã do PB. Isso aqui foi um presente da galera de Brasília, a equipe de Brasília que mandou pra gente. É, muito maneiro. Deixa eu inverter aqui a câmera, fica lá do papai aqui. Olha a minha princesa comigo, meu chameguinho, essa hora da noite acordado de grude com esse pai. Né? Grudinho do papai? Vai dormir agarradinho com o papai? Vou. Muito. A gente ficou vários dias longe agora, um do outro. E agora, meu grudinho, a gente vai dormir juntinho hoje, né? Ela que vai começar a revisão, quem vai dar a primeira dica. Ah, que beijo gostoso. Ela que vai dar a primeira dica hoje, vai ser a Laís, né? Bom, ó galera, linda Lala, Laís, sua linda. Que bacana. Ó, toda essa galera aí, filha, o papai tava dando aula na cidade deles, ó, Teresina, São Luís, Recife, Aracaju, muitos lugares do Brasil que o papai foi. Essa é minha fã número 1, até a camisa que ela tem, ó, que o pessoal de Brasília mandou pra ela, né? Sou fã, né? É muito amada a minha boneca. Galera, a gente vai começar uma revisão top aqui, top. A gente vai começar com o direito tributário, quem vai dar dica número 1 vai ser a Laís. Laís, vamos agradecer ao tio que mandou o livro. Pega ali o livro, pega ali, pega ali. Deixa eu tirar a musiquinha aqui. We don't talk anymore, Charlie Puth. Deixa eu tirar aqui e botar uma pausa. Mostra aqui pra galera. Vamos agradecer ao tio? Vamos lá? Fala pro tio Pedro. Obrigado, tio. Obrigada, tio. Papai ficou feliz? Ficou. Bom, meu irmão querido, grande Lenza. Bom, muito obrigado. Ela aí se amarrou que da dedicatória, né? Tá aqui. Muito legal chegar no Rio hoje e encontrar esse presente aqui de surpresa do meu irmão querido, Pedro Lenza. Todo mundo conhece o Lenza é uma sumidade. E receber, né, do Lenza aqui na minha casa. Ele mandou aqui pra casa, né? Olha que legal. Deixa eu ver se consigo filmar aqui para aparecer. Ao amigo Pedro Barreto, PB, um ser humano iluminado e que ajuda os guerreiros do Brasil. Parabéns, Pedro Lenza. Lenza, tamo junto, meu irmão. Você é um grande amigo, uma fonte de inspiração. É maravilhoso poder compartilhar desses momentos de amizade com você. Você é demais. Sou teu fã. Estarei sempre divulgando teu livro, teu trabalho. E essa é a bibliografia da nossa segunda fase em Direito Constitucional. É a bibliografia do coaching exame de ordem e do coaching para concursos. Galera, de Pedro para Pedro, isso aí. O Lenza é campeão demais, né? Laís, vem pro meu colo aqui que você vai dar a primeira dica, Laís. Gente, hoje a gente vai começar com a dica número 111, né? E quem vai começar... Ó, tio Kleber, lembra da Juju que você brincou com ela no aniversário? Do Gabriel, filho da tia Dani? A Juju, filha do tio Kleber? Tá aqui mandando um beijo pra você. Fala, beijo, Juju. Beijo. Fala, paz. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Ah, ó, a tia Cláudia que tava dando aula entrou agora aqui. Fala, oi, tia Cláudia. Oi, tia Cláudia. Claudinha Molinaro, linda. Que show a live no Amo Direito, hein, Claudinha? Agora, a Laís vai começar aqui, Claudinha. A primeira dica vai ser com a Laís, né? Então, galera, você tá botando chifre no papai. É isso mesmo. Você botou chifre em mim, não ao vivo. Foi o Kevin nada. Eu vi que foi você que botou um chifrinho. Né? A gente vai começar aqui uma revisão, Claudinha, de tributário, constitucional, ADM, civil, consumidor, ética. Vai ser muito maneiro, né? Então, o que é que eu vou pedir pra galera? Para pararem as mensagens a partir de agora. Todo mundo, 0 mensagens. A partir de agora, todo mundo, ó, 0 as mensagens, tá? A gente vai começar, a Laís que vai dar a primeira dica da noite hoje. Só que pra gente começar, tem que todo mundo parar as mensagens e convidar os seguidores. Isso que a galera tá fazendo aí. Então, todo mundo, como a Bruninha, Girlan, Tati Rangel, Márcio Prado, Nelly, Vivi, Débora Lucena aqui do Rio, Márcia Kelma de Salvador, Isan Júnior, todo mundo convidando os seguidores.
E aí, sem mandar nenhuma mensagem agora, que ela já fala sobre tributos residuais. A Laís vai começar, ela quer falar de competências da União, ela quer falar de tributos. Então, a Laís quer começar dando uma dica linda para vocês, tá? Mais uma vez aqui, ó, eu quero divulgar o livro do meu amigo, ó, deixa eu filmar aqui, Pedro Lenza, tá? Do meu amigo Pedro Lenza, tá divulgando aí para vocês, ó, o livro do Lenza. Agradecer mais uma vez, tá? Quem puder depois, fala lá pro Lenza que tá gostando do livro dele, o livro dele é maravilhoso, tá certo? Então vamos todo mundo convidar os seguidores e vamos começar? A dica número 111 é sobre tributos residuais, tá? A dica 111 é sobre tributos residuais. E quem vai começar é a professora Laís, tá? Laís, se apresenta pra galera. Oi, galera. Aqui é a professora Laís e eu quero dar uma dica sobre direito tributário? Direito tributário. Sobre os tributos residuais, não é isso? É. Então vamos lá, pode falar. Quem é que pode criar, Laís? A União pode criar... Olha pra tela. Tributos residuais. Ah, só a União que pode? É, só a União. Se quer na prova deles, Laís, o que eles têm que dizer? Quem é que pode criar tributos residuais? A União, só a União. Só a União pode criar o quê? Tributos o quê? Residuais. Laís, pra gente lembrar o que a gente treinou aqui, a União pode criar tributos residuais por medidas provisórias? Não. Pode ou não pode? Pode não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Isso, porque os tributos residuais dependem de lei complementar. Então, Laís pode criar tributo residual por medida provisória? Não. Ah, tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Município pode criar tributo residual ou só a União? Só a União. E Estado pode criar tributo residual ou só a União? Só a União. E a União, quando for criar tributo residual, pode ser por medida provisória? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Ai, que linda, minha princesa. Então, se a Laís, que tem 7 aninhos, já aprendeu, se cai na tua prova a questão sobre a competência residual da União, o que é que você vai marcar como letra correta domingo? No sistema tributário brasileiro, somente a União pode criar os tributos residuais. Correto, Laís? Correto. Nenhum outro ente federativo, nem os estados, nem o Distrito Federal, nem os municípios, somente a União pode criar tributos residuais. A criação de tributos residuais é exclusiva da União. Então, quando a gente fala dos impostos residuais, das contribuições residuais para a Seguridade Social, somente a União pode criar. Laís, quem é que pode criar tributo residual? A União. Alguém que não for a União pode ou só a União? Só a União. Ah, tá. Os tributos residuais, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, tá? Eles se criam por lei complementar. Para criar tributo residual, a União tem que aprovar uma lei complementar. Laís, medida provisória pode criar tributo residual? Não. De jeito nenhum, né, boneca? Só por lei complementar. Então, essa é a primeira dica da nossa revisão, tá? A revisão da gente aqui, começando com tributário, a dica 111, direito tributário, competência residual. Se cai na prova de vocês, eu vou dar os artigos agora, é exclusiva da União a competência residual tributária. Somente a União pode, moçada, instituir outros impostos, além dos que já estão previstos na Constituição, e outras contribuições para a Seguridade Social, além das já previstas na Constituição. Para que se criem os tributos residuais, isso deve ser feito através de lei complementar. Não se pode fazer por lei ordinária. Você vai para onde, boneca? Eu? Tô te vendo. Vou pro meu quarto. Ah, me dá um beijo. Você vai esperar o papai para dormir ou você vai dormir mais cedo? Vou esperar você. Ah, então quando eu acabar aqui eu vou dormir com você, tá? Tá. Briga com as suas bonecas. Pega uma boneca bem linda e traz pra cá pra mostrar pra galera. Só a boneca que você mais gosta. Tá. Aí você vai apresentar a boneca, hein? Nome e tudo. Pai de menina, né, galera? Pai de menina tem que brincar com menina, tem que brincar de boneca, tem que dormir abraçadinho, fazer chameguinho, dar cafuné, né? Muito legal. Então, tá claro pra vocês, se cair na prova de domingo? Os estados, o Distrito Federal, os municípios não podem criar tributos residuais. É exclusiva da União a competência para instituir impostos residuais e para instituir contribuições residuais para a Seguridade Social. Cuidado quando cai na prova uma questão envolvendo competência residual tributária, porque para que a União possa instituir um imposto ou uma contribuição para a Seguridade Social residuais, só poderá fazê-lo mediante lei complementar. Então a Constituição exige lei complementar, de modo que é vedado
uso de medida provisória, lei ordinária, lei delegada, tá claro? Posso confiar que vocês vão arrebentar a boca do balão se essa questão cair. A competência residual tributária somente se exerce através de lei complementar federal. Deixa eu dar o plus. Se cair que a União aprovou uma lei complementar e instituiu um imposto residual, prestem atenção e anotem com carinho. Eventual imposto residual que venha a ser instituído por lei complementar federal, 20% da receita arrecadada, 20% da receita arrecadada com um imposto residual há de se repassar para os estados. Então, 1/5 da receita arrecadável por eventual imposto residual que a União institua por via de lei complementar, 1/5 da receita se destina aos estados e ao Distrito Federal. Então, se cair na prova de vocês domingo, somente a União pode criar tributos residuais, somente por lei complementar. Estados, DF e municípios não podem, só a União. A União não poderá criá-los por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, só por lei complementar. E caso se crie imposto residual, 20%, 1/5 da receita é repartível pelos estados e pelo Distrito Federal. Para que fechemos com chave de ouro essa primeira dica da revisão de hoje, para que fechemos com chave de ouro, guarde no teu coração essa informação preciosa. Se a União criar um imposto residual, esse imposto residual, obrigatoriamente, deve ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos na Constituição. Se a União criar um novo imposto, um imposto novo, residual, além daqueles que já estão na Constituição, esse imposto residual tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos que já existem. Ou seja, a União não pode criar um segundo imposto de renda, um segundo IPTU. Caso ela queira criar um imposto residual, tem que ter fato gerador e base de cálculo diferentes dos impostos já previstos na Constituição. Igualmente com as contribuições residuais para a Seguridade Social. Uma contribuição residual para a Seguridade Social deve ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições já previstas na Constituição para a Seguridade Social. Então, na prova de domingo, vocês podem marcar verdadeiro se cair que contribuições residuais de Seguridade Social devem ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições para a Seguridade Social já previstas na Carta. Por exemplo, a Constituição prevê a possibilidade de se cobre uma contribuição sobre importação para custear, para financiar a Seguridade Social. É a COFINS Importação. Se a União quiser criar uma contribuição residual para a Seguridade Social, evidentemente que não pode incidir sobre importação, porque já existe uma para incidir sobre esse fato típico, a importação. Então vamos sintetizar. Quem é que pode exercer a competência residual no Brasil? Só a União. Só a União, por lei complementar, pode criar impostos residuais e contribuições residuais de Seguridade Social. Necessariamente, impostos residuais têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos. E contribuições residuais, Emily, minha linda, um beijo aí em Tucuruí, né? Em Breu Branco, um beijo grande. E contribuições de Seguridade Social residuais têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições já previstas. Tudo bem? Maravilha. Se forem criados impostos residuais, 20% da receita, 1/5 se destina aos estados e ao Distrito Federal. Vamos agora para mais um tema. Tema 112, dica 112. Vamos de direito constitucional, minha gente. Vamos de direito constitucional agora. Dica número 112. Deixa eu só botar aqui o telefone de lado. Eu vou deitar ele aqui, tá? Botar no suporte para o meu braço não ficar doendo. Tá? Então deixa eu apoiar o telefone aqui no suporte. Maravilha. Beleza. Vamos lá. Direito, assim, os artigos da competência residual. Tomem nota. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Artigo 154, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 195, parágrafo 4º. Artigo 154, inciso 1 da Constituição, combinado com 195, parágrafo 4º. Tudo bem? Então essa foi a primeira dica dessa revisão, Corujão da Madrugada. Vamos para a segunda e vamos com direito constitucional. Deixa eu dar um toque aqui para você que quer ser aprovado. Quem quer obter um resultado extraordinário tem que ter uma atitude extraordinária. Tem que ter a capacidade de renunciar,
de suportar a dor, de ser desafiado e aceitar o desafio, jogar o jogo superando os limites. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão com sono. Reta final, todo mundo está cansado, mas é na reta final que os grandes campeões se agigantam. É no momento da dificuldade que os grandes campeões mostram o valor que carregam no coração e a semente de campeões. Então você vai comigo até 1h30 da manhã aqui na Atitude e a gente vai acordar para assistir aula às 9 da manhã, horário de Brasília. 8 da manhã para os estados do Nordeste que estão sem horário de verão, 7 da manhã em Manaus. Então, vocês vão comigo se superando, dando sangue sim, porque quando chegar domingo e vocês pegarem aquela prova e vocês acertarem mais de 40 pontos, tudo isso aqui vai ter valido a pena. E aí a gente vai passar o mês de dezembro e o mês de janeiro no Portal F3, na segunda fase, brocando para a gente passar carnaval advogado com carteira vermelha na mão. Então, vocês estão cansados? Eu tô. Vou mentir? Não vou mentir, eu tô. Mas a minha vontade de vencer é maior que o meu cansaço. A minha vontade de fazer a diferença é maior do que o meu cansaço. E é essa capacidade de priorizar o objetivo e o sonho, superando o cansaço e os limites físicos, que faz a dicotomia entre pessoas de sucesso e pessoas que querem ter sucesso. Pessoas que realmente conquistam resultados fodas e pessoas que apenas dizem que gostariam de ser foda. É na atitude, é na capacidade de fazer a diferença, de se superar, de passar por cima do cansaço, de vencer os limites, de entender que limites não são limitações. É nessa capacidade de diferenciar que a gente vai fazer com que grandes campeões mostrem o seu valor. Então, eu vou com vocês aqui até 1h30 da manhã, tudo bem? Vamos embora. Direito constitucional agora, tema 112, dica 112, direito constitucional, poder executivo, poder executivo, poder executivo, julgamentos de crimes praticados pelo presidente da República. Poder executivo, julgamento de crimes praticados pelo presidente da República. Então vamos lá? Poder executivo, julgamentos de crimes praticados pelo presidente da República. Tudo bem? Vou pedir para vocês pararem as mensagens, porque já está começando a travar. Se vocês continuarem a escrever, vai acabar a aula. Tá? Então eu vou pedir a galera para parar as mensagens, tá certo? Ninguém mandando mensagem. Eu recebo com carinho e amor todo o sentimento bom de vocês, mas a gente tem que fazer a revisão. E aí se a galera ficar escrevendo, vai ferrar tudo. Porque vocês sabem, quando vocês começam a escrever, trava o aplicativo. Então, ninguém escreve nada na tela. Todo amor que você sinta por mim, guarde no seu coração e saiba que eu recebo ele aqui. Não precisa escrever, porque senão te trava a aula, tá certo? Quem puder, convide os seguidores. Isso aí que o Mardison, que a Vínia, que a Vela, Brena, Márcia Kelma estão fazendo. Avelardo, né? Quem puder, convida os seguidores. Só isso. Vamos acordar os amigos para virem para a aula e vamos avançar. Daphne e a galera toda, vamos avançar com garra, com foco, força e fé. Vamos lá. Poder Executivo, dica 112, crimes praticáveis pelo presidente da República e competência para julgamento. Moçada, cuidado na prova, porque se o presidente da República praticar um crime que se enquadre como crime de responsabilidade, a competência para julgamento é do Senado. No crime de responsabilidade, a competência para julgamento é do Senado. Todavia, caso se trate de crime comum, de infração penal comum, a competência para julgamento é do STF. Então, compete ao STF julgar. Pera aí, galera, deixa eu ajeitar aqui, ó. Senão vai travar, pera aí. Só um segundo, pera aí. Vamos ajeitar isso aqui. Pera aí. Putz, que eu não quero que ele trave aqui a transmissão. Vamos lá. Só um segundo que caiu o celular. Só um segundo. Já vou voltar aqui a continuar a explicação. Pera aí. Aí, pronto. Deixa eu achar um pilô para botar aqui, porque o suporte está folgado. Só um segundo. Não, esse aqui é muito grande. Eu esqueci de botar com isso aqui. Deixa agora vai. Pronto. Pronto, vamos lá.
compete ao STF julgar o presidente da República nas infrações penais comuns. Mas caso se trate de crime de responsabilidade, a competência é do Senado. Cuidado na prova, se cair uma questão envolvendo competência para julgar crimes praticados pelo presidente da República. Caso a questão narre que se trata de um crime de responsabilidade, a competência é do Senado. Mas se for infração penal comum, a competência é do STF. Oi, minha boneca. Você vai demorar muito? Não. Pergunta pra galera. Meu pai vai demorar muito? Meu pai vai demorar muito? Não, papai só vai falar aqui um pouquinho, tá? Você tá esperando o papai pra dormir, né? É. Você vai dormir abraçadinha comigo? Vou. Contando história? Sim. Você quer que eu conte história de quê pra você hoje? Engraçado. História engraçada? É. Qual tipo de história você quer que o papai conte hoje? De que quando você aprontava na escola. De quando eu aprontava na escola? É. Você vai dar muita risada pra dormir? Vou. Vai dormir agarrada no meu braço? Sim. Agarradinha com o papai. Então, vamos lá, pro papai continuar aqui. Então, vamos lá, galera. Sem mensagens, por favor. Vou pedir a galera que pare de escrever na tela, tá certo? Sem mensagens, parem de escrever na tela, tá certo? Porque senão vai travar a transmissão e a gente não vai conseguir avançar. Então, vou pedir a todo mundo, galera, sou apaixonada por você, Laizinha. Laizinha, coração. Vamos lá? Então, se cair na prova, a quem compete julgar os crimes praticados pelo presidente da República? Se for crime de responsabilidade, Senado. Se for crime comum, STF. Fala aí, Laís, STF. STF. Então, Laís, se for crime comum, quem é que julga? O STF. Ih, cara, bate aqui, Laís. Se cair na prova, Laís, quem julga o presidente no crime comum? O STF. Uau! Mas se for crime de responsabilidade, é o Senado. Fala comigo, Senado. Senado. E no crime de responsabilidade é o Senado. Senado. Então a Laís vai dizer, onde é que se julga o presidente no crime de responsabilidade? No Senado. E se for na infração penal comum é no STF. Ah, garota! Lembra vocês que para se autorizar a instauração do processo contra o presidente, é necessário um quórum de 2/3 dos deputados federais. É o juízo de pré-libação. Para processar o presidente, é fundamental que a Câmara dos Deputados autorize com um quórum de 2/3 dos deputados federais. Se a Câmara autorizar, a gente pode caminhar para a instauração do processo. E caso se trate de crime de responsabilidade, a gente vai falar que a competência é do Senado. Se for infração penal comum, a competência é do STF, tudo bem? Então, essa era a minha dica 112 nessa revisão de hoje, de tema que é cotado para cair na prova. Vamos para a dica 113. 113, ética. Ética na advocacia. Dica 113, Laís. 113, Laís. 113, boneca. Vocês veem, são meia-noite e tanto, ela não vai dormir sem mim. Isso aqui é meu grudinho, meu chicletinho. Ela aqui é minha princesa, agarrada com o pai dela, agarrada. Isso aqui é o que eu falei pra vocês nas aulas que eu dei aí, que minha filha é uma sintonia danada comigo. É só eu chegar que esse grude comigo. O irmão já foi dormir, a mãe já foi dormir, o tio Rafa já foi dormir, o Kevin já foi dormir, que é o cachorrinho, e eu ela aqui, agarrada com o pai, né, princesa? Isso aqui é o maior amor da minha vida. Ave Maria. Muito apaixonado. Então vamos lá. A minha dica sobre ética é reincidência e sanções no processo disciplinar. Reincidência e sanções no processo disciplinar. Ó, galera, sábado quero te ver, Laís. Você vai comigo sábado? Vou. Vai mesmo? Vou mesmo. Você quer viajar comigo pra Fortaleza, sexta-feira? Quero. Quer mesmo? Quero. Quer? Quero. Vamos viajar junto, então? Eu e Vamos. você? Eu te levo sexta-feira pra Fortaleza, então. Você vai comigo e a gente volta sábado de manhã, mas vai ter que acordar cedinho, tá? Tá. Tá bom? Você acorda cedo com o papai? Acorda. Então pronto, vamos lá. Você vai ver o papai dar aula pra muita gente, Laís. Muita gente. Quantos? Ah, umas 1000 pessoas. Então vamos lá. Ética, reincidência e sanções no processo disciplinar. Tudo bem? Vamos lá? Moçada, toma cuidado na prova, porque às vezes o advogado pratica uma infração leve, de pequeno potencial ofensivo, que ensejaria uma sanção leve de censura. Só que prestem atenção, se o advogado praticar uma infração leve, sancionável com censura, sendo que esse advogado, ao tempo da prática dessa infração, for reincidente e não mais primário,
porque já foi sancionado no último período ali, com menos de um ano, no Tribunal de Ética e Disciplina, esse advogado, chegando como reincidente, julgando como reincidente, sim, eu não falei da imunidade presencial, tem nada a ver com a dica, tem nada a ver, não entrei nesse tema. A imunidade presencial reflete um outro assunto, não interrompe a aula, tá? Eu não quis falar disso. A imunidade presidencial, material e processual é um outro papo, tá? Tem nada a ver com a dica. Vamos lá. Então, preste atenção. A gente fala aqui que o advogado, tá? Quando ele pratica uma infração leve, que justificaria a pena de censura, se esse advogado chega ao Tribunal de Ética e Disciplina acusado por uma infração leve, que justificaria uma pena de censura, mas ele chega na qualidade de reincidente, a sanção é a de suspensão. Suspensão. O advogado não será punido com censura. A reincidência é uma agravante, e mesmo que a infração seja uma infração leve, que o artigo 34 qualifica lá do inciso 1 ao 16, ou no 29, e que o artigo 37 determinaria a pena de censura, o fato de ele ser reincidente joga ele na pena de suspensão. É aquela história, imaginem vocês que um advogado praticou uma infração e foi punido com censura ou com suspensão. Foi punido. Menos de um ano depois, logo impossível obter a reabilitação, menos de um ano, ele é acusado de novo. Ora, se ele é acusado com menos de um ano da última sanção, ele é reincidente, ele não é primário, porque não tem como ele resgatar a primariedade, não tem como ele reabilitar com menos de um ano. Então, se esse advogado, com menos de um ano, volta ao Tribunal de Ética e Disciplina, ele volta na qualidade de reincidente. E ainda que a infração que ele tenha praticado seja uma infração leve, que viesse a justificar a pena de censura, a pena a ser aplicada é a pena de suspensão, nos termos do artigo 38 do Estatuto, tudo bem? Então guarde que, havendo reincidência em infração disciplinar, a sanção a ser aplicada é a suspensão e não a censura. E por que eu te falo isso? Porque às vezes a gente decora aquelas hipóteses do artigo 34 que ensejam sanções de suspensão. Artigo 34, incisos 17 a 25. E a gente decora aquelas infrações do artigo 34, incisos 17 a 25. Né? E aí você pensa, poxa, o advogado, né, que praticou uma conduta incompatível com a advocacia, o advogado, né, que teve inépcia profissional reiterada, então o advogado que fez retenção abusiva dos autos, o advogado que fraudou a lei imperativa, e aí você decora as infrações que dão suspensão, que são aquelas infrações de potencial médio, né, porque grave da exclusão, né, e aí você decora aquelas infrações do artigo 34, incisos 17 a 25 do Estatuto, e pensa para dar suspensão só nessas infrações. Não. As infrações do artigo 34, inciso 1 a 16, e inciso 29, que é o estagiário, essas infrações, que em tese dão pena de censura, se o advogado que cometer essa infração cometer no status de reincidente, se ao ser representado no Tribunal de Ética e Disciplina se constatar que ele é um reincidente em infração disciplinar, quer dizer, ele foi punido por infração disciplinar pretérita em menos de um ano, não deu para se reabilitar, porque a reabilitação exige um prazo mínimo de um ano, ele chega no tribunal como réu, como acusado, reincidente. E o fato de ele ser reincidente é uma agravante, uma circunstância agravante, que vai determinar que se abdique da pena de censura e se aplique a pena de suspensão. Ok? Bom, ainda é importante na reincidência lembrar que se o advogado é punido 3 vezes com pena de suspensão, ou seja, se a pena de suspensão reincide, tá? Você já vai mimir? Você vai ficar aqui? Ah, você vai ficar aqui do meu ladinho? Meu amor, já tô acabando, tá? Prometo. Tá? Olha que coisa mais linda, minha boneca se deitou aqui no sofazinho para esperar o paizinho dela, né? Então, um advogado que é suspenso 3 vezes, vamos parar para pensar, bota a mão na consciência. Um advogado que sofre a pena de suspensão pela 3ª vez, a ordem tem o direito de avaliar se vale a pena insistir em acreditar que esse advogado vai agir com ética, com disciplina. Então, a partir da 3ª suspensão, reincidindo a pena de suspensão, a ordem pode instaurar um procedimento especial no Tribunal de Ética e Disciplina e no Conselho Seccional, na verdade, para que os conselheiros votem
se eles querem expulsar esse advogado da categoria. O que levaria o tribunal a excluir um colega? O que levaria o conselho, melhor dizendo, a excluir esse colega? O fato de ele já ter sido suspenso 3 vezes. Imaginem vocês, para uma pessoa ser suspensa, ou é porque praticou uma infração grave, do artigo 34, incisos 17 a 25, ou porque num prazo de menos de 1 ano, como reincidente, ele foi punido de novo. Ou seja, ninguém é suspenso por acaso. Você ser suspenso da advocacia é uma vergonha. O seu órgão de classe ter que lhe suspender do exercício da sua profissão, isso é uma vergonha. Então já é grave uma pessoa ser suspensa. Ser suspensa 2 vezes, mais ainda. Ser suspensa pela 3ª vez, então a ordem pode, diante da reincidência na aplicação da pena de suspensão, abrir uma votação entre os conselheiros para que se vote, se delibere, se vale a pena dar mais uma chance de ser advogado ou se agora é o momento de excluí-lo da profissão. E aí é possível que se aplique a sanção de exclusão do advogado, excluindo-o do quadro da advocacia, porque esse advogado foi suspenso 3 vezes, tudo bem? Então, aplicadas 3 vezes penas de suspensão, o advogado pode ser expulso. Agora entenda, não quer dizer que ele vai ser expulso. Quer dizer que se vier a 3ª suspensão, ele está suspenso. A ordem tem a liberdade de abrir um procedimento especial para tomar decisão se resolve, após a 3ª suspensão, expulsá-lo. E não quer dizer que vai expulsar. A votação vai ser feita e se for alcançado um quórum de 2/3 dos conselheiros, aplica-se a sanção de suspensão. Tudo bem? Estamos de exclusão. Então, qual foi o tema da dica 112, da dica 113? Reincidência e sanção no processo disciplinar. Advogado que chega no Tribunal de Ética na qualidade de reincidente, já foi punido, não reabilitou, não tem primariedade, é reincidente. Qual é a pena? Suspensão. Advogado reincidente não toma censura, toma suspensão. Tudo bem? E se o advogado for suspenso 3 vezes, a reincidência na aplicação da pena de suspensão pela 3ª vez, ele pode ser excluso, sofrer a sanção de exclusão em razão da tripla suspensão. Quer dizer que por simplesmente ser suspenso 3 vezes ele vai ser expulso? Não. Não. Na 3ª suspensão, a ordem pode instaurar um procedimento especial para abrir uma deliberação entre os conselheiros para tomar a decisão de expulsá-lo ou não. Para expulsá-lo, o quórum é de 2/3. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para o tema 114. Dica 114. Comecei com tributário, passei por constitucional, cheguei agora em ética e caminho com vocês para o direito civil. Direito civil, tá? Então, moçada, direito civil, defeitos do negócio jurídico e suas consequências. Defeitos do negócio jurídico e suas consequências. Vamos falar um pouquinho da parte geral. Defeitos do negócio jurídico e suas consequências. Tudo bem? A gente falou nos últimos periscopos sobre direito sucessório, a gente falou sobre direito das coisas, sobre direito contratual. Então, vamos agora com a parte geral, defeitos do negócio jurídico e as suas consequências. Gente, existem 6 figuras jurídicas, 6 institutos, que são apontados pelo Código Civil como os defeitos, os vícios do negócio jurídico. Qualquer desses 6 defeitos, quando acontece na prática, tem como consequência principal a anulabilidade do negócio jurídico. O negócio pode ser anulável, o quórum é de 2/3. O negócio pode ser anulável. Um negócio jurídico, qualquer que seja ele, pode ser anulado, tendo-se como fundamento para a anulação a presença de um dos 6 defeitos do negócio jurídico. Os defeitos, também chamados de vícios do negócio jurídico, levam à possibilidade de anulação desse negócio. PB, eu posso afirmar que, havendo um dos 6 defeitos, o negócio será anulado? Não, você não pode afirmar que ele será anulado. Ele pode vir a ser anulado, mas você não pode garantir que ele será anulado. Por que eu não posso garantir? Porque para que o negócio seja anulado, tem que ser feita uma arguição, tem que ser requerida essa anulação judicialmente. E o prazo decadencial é de 4 anos. Então, um negócio jurídico celebrado com a presença de um dos 6 defeitos que o maculam, que o viciam,
pode ser anulado. Os defeitos são causas que permitem a anulação, são causas de anulabilidade. Todavia, o interessado precisa requerer essa anulabilidade. E existe um prazo decadencial para arguir a anulabilidade do negócio jurídico, no caso da presença de um dos 6 defeitos. E esse prazo para alegar defeito do negócio jurídico, requerendo a anulabilidade numa ação anulatória, é um prazo de 4 anos, conforme disposto no artigo 178 do Código Civil. Tudo bem? Então, artigo 178 do Código Civil, o prazo é de 4 anos para alegar qualquer dos 6 defeitos, pedindo a anulação. Bom, antes que eu fale os 6 defeitos, eu vou pedir a todos vocês, por favor, a essa hora da noite, eu acho que seria desnecessário eu ter que fazer um pedido desse, para vocês pararem de mandar mensagem. É de uma falta de educação absurda fazer um negócio desse no meio de uma revisão de madrugada. Comigo, que estou aqui dando aula essa hora, com minha filha aqui do meu lado, me esperando para dormir aqui, ó. Minha filha dormiu aqui me esperando. Eu não durmo com ela 2 semanas. E ela está aqui toda tortinha no sofá para dar essa revisão para vocês. E vocês ficarem escrevendo na tela, atrapalhando os colegas e me atrapalhando. É de uma falta de educação, de uma falta de sensibilidade absurda. A pessoa que fica no Periscope escrevendo. Periscope é para ouvir e não para escrever. O professor entra com a pauta, ele vai falar a pauta dele. Então eu vou pedir a gentileza para que a gente continue com a revisão e que eu possa acertar as questões de prova de vocês, que vocês, por Jesus Cristo, não escrevam nada na tela. Tudo bem? Bom, não dá para bloquear o chat não. Vamos lá. Então, vamos embora. Galerinha, quais são os 6 defeitos do negócio jurídico que, caso estejam presentes, possibilitam a anulação do mesmo, sendo, portanto, causas de anulabilidade que deve ser arguída no prazo de 4 anos. Vamos lá? Existem 6 defeitos. 5 deles se apresentam como vícios da vontade, vícios do consentimento. Já um outro desses 6, e apenas um, é apontado como um vício social. A fraude contra credores é um vício social. Já os outros 5 defeitos são vícios da vontade, vícios do consentimento. A gente costuma dizer que existem 6 figuras jurídicas que se qualificam como defeitos. 5 representam vícios no consentimento dos negociantes. Um dos negociantes age com um vício na sua vontade, ele tem uma compreensão equivocada da realidade, ele é induzido a errar, ele celebra um negócio usurário que não celebraria, né? Então, quais são os 5 vícios do consentimento ou da vontade? Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo são os 5 defeitos que se qualificam como vícios do consentimento, vícios da vontade. Já a fraude contra credores, atacável pela ação pauliana, ação revocatória, não é um vício da vontade, não é um vício do consentimento. O negociante que aliena os bens para dilapidar o patrimônio e fraudar o seu credor age conscientemente. Ele faz sabendo o que está fazendo. É um vício social, é um vício contra a eticidade, a moralidade social. Então, na prova de vocês, existem 6 figurinhas muito comumente perguntadas em provas, que se apresentam como os defeitos do negócio jurídico, tudo bem? E essas figurinhas que são o erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, essas 6 figurinhas, os 5 vícios do consentimento e o vício social, que são os defeitos, os vícios do negócio jurídico, levam à anulabilidade, que deve ser arguída num prazo de 4 anos. O erro, que está lá no artigo 138 do Código Civil, vai do 138 ao 145, o dolo, que pega do 146 até o 150, a coação, que pega do 151 ao 155, lesão e estado de perigo 156 e 157, fraude contra credores do 158 ao 165, tudo bem? Então, erro, coação, dolo, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são os defeitos do negócio jurídico, os vícios do negócio jurídico que levam à anulabilidade. Lembre que desses 6 defeitos, apenas um não é vício da vontade, não é vício do consentimento. O negociante age sabendo exatamente o que está fazendo.
a fraude contra credores, que é um vício social e não um vício na vontade. É diferente do erro, que o negociante, por exemplo, tem uma compreensão equivocada da realidade. Ele enxerga uma coisa que não condiz com o que de fato está acontecendo e celebra o negócio por acreditar em algo que não é verdadeiro. Se esse erro é substancial, é essencial, né, e é cognoscível, tem cognoscibilidade pela outra parte, o negócio é anulável. O dolo, alguém incute na mente do negociante uma percepção falsa da realidade, manipulando a percepção, induzindo o negociante a errar. No erro, eu me equivoco. No dolo, me fazem errar. Coação, que alguém extorque de minha vontade mediante uma ameaça, né, a vide relativa, uma violência psíquica, uma ameaça de me causar um dano a mim ou alguém de minha família, né, e extorque de minha vontade, que eu não celebraria se não fosse pelo temor que eu estou de sofrer aquele dano injusto, imediato, né, a coação. A lesão e o estado de perigo ligado a situações em que contratos bilaterais onerosos são feitos em desequilíbrio das prestações, com desproporção entre as prestações, com usura negocial. Na lesão, uma das partes aceita uma prestação manifestamente desproporcional à outra, o contrato nasce desequilibrado e a parte que faz isso faz por inexperiência, oprimida de necessidade, né? E por inexperiência ou necessidade aceita uma prestação desproporcional à prestação da outra parte, de modo a que o contrato nasce desequilibrado com uma lesão para esse negociante que só emitiu a vontade para aceitar um negócio tão desproporcional economicamente, porque era inexperiente ou estava sob necessidade. E no estado de perigo, que alguém aceita uma prestação excessivamente onerosa para salvar a vida, sua ou de terceiro, com quem tem relação afetiva e amorosa, familiar, próxima, estrita, né? Então, lesão, estado de perigo, erro, dolo, coação, refletem vícios, defeitos, em que o agente exterioriza a vontade que ele não exteriorizaria, não fosse esse defeito. Então são vícios na vontade, vícios do consentimento. Já na fraude contra credores, em que alguém dilapida o patrimônio para prejudicar um credor para quem é devedor, e aí desfalca o patrimônio para ficar insolvente e não poder adimplir seu débito, não poder satisfazer o crédito do credor, na fraude contra credores não há vício do consentimento, há um vício social. Esses 6 institutos, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são os defeitos do negócio jurídico. Tome cuidado, porque a simulação, que no Código Velho, no Código de Clovis, o código que eu estudei na faculdade, eu me formei em Direito em 2001, ainda estudava pelo Código de Bevilacqua, eu fiz prova da OAB com a vigência do Código de Clovis de Bevilacqua, eu fiz prova da OAB no final de 2001, né, ali no comecinho de 2002. Né? Então, a gente diz que no Código Antigo, a simulação também era um defeito do negócio jurídico, que ensejava a anulabilidade. No Código Civil atual, a simulação deixou de ser um defeito, foi retirada do capítulo dos defeitos. O capítulo dos defeitos vai do artigo 138 ao 165. Acaba no 65, a simulação está fora. A simulação está no 67, dentre as causas de nulidade absoluta. A simulação não é mais um defeito do negócio jurídico. A simulação não é uma causa de anulabilidade. Cuidado com isso na prova de domingo. A simulação é uma causa específica de nulidade absoluta do negócio jurídico, não mais sendo um dos defeitos que ensejam a anulabilidade. Para encerrar, quais são mesmo os 6 defeitos? Erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e coação. Tudo bem? Simulação? Não. E para alegar que existe um defeito, qual é o prazo? Prazo decadencial de 4 anos. Anotem aí, caso queiram, os artigos 171 e 178 do Código Civil. 171 e 178 do Código Civil. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. O tema agora, a dica agora é a 115, né? 115, a 111 foi tributária, 112 constitucional, 113 ética, 114 civil. 115, vamos falar bem rapidinho aqui sobre direitos humanos. 115, direitos humanos, ok? Direitos humanos de segregação, direitos humanos de segregação e direitos humanos de agregação. Direitos humanos de segregação e direitos humanos de agregação, ok? Bom, a banca poderia trabalhar com a análise das características dos direitos humanos no que diz respeito a se determinados direitos humanos são direitos que agregam o Estado ao ser humano, trazem o Estado para perto do ser humano, ou se são direitos que afastam, separam o Estado do ser humano. Direitos que a gente costuma dizer, prestigiando a classificação e a teoria de Jelinek, direitos de eficácia positiva
ou direitos de eficácia negativa. Vejam bem, os direitos humanos de primeira dimensão, os direitos humanos que foram consagrados no primeiro momento, na primeira dimensão temporal, os direitos humanos de primeira dimensão, os direitos humanos que foram consagrados na primeira era histórica, na linha cronológica do tempo, do processo afirmativo de direitos humanos, os direitos humanos da primeira dimensão, os direitos de liberdade, são os chamados direitos de segregação. Os direitos de segregação entre a sociedade e o Estado, entre o povo e o Estado, entre os seres humanos e o governo, os direitos de segregação, os direitos de separação, os direitos de eficácia negativa, são os direitos de liberdade, os direitos de primeira dimensão. A primeira dimensão histórica do processo afirmativo de direitos humanos foi a dimensão que consagrou, que reconheceu e protegeu os direitos de liberdade. Os direitos de liberdade são direitos que afastam o Estado, para que o Estado assuma uma postura de não fazer, de abstenção, de omissão, de não intervenção sobre as liberdades dos seres humanos. São os direitos de segregação. Especialmente no que diz respeito às liberdades civis. A gente sabe que os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade catalogados em duas famílias, liberdades civis e liberdades políticas. As liberdades civis são aquelas liberdades que todo ser humano buscou conquistar e vê o Estado reconhecendo de plurimas facetas, como a liberdade de reunião, do artigo 5º, inciso 16 da Constituição, a liberdade de propriedade, do artigo 5º, 22, 23, 24, 25, 26 da Constituição, a liberdade de pensamento, a liberdade de se colocar no seu domicílio e ter a sua privacidade e intimidade sem que terceiros violem o seu domicílio, gerando a inviolabilidade domiciliar, a liberdade de opinião, a liberdade sexual, a liberdade religiosa. Então, as liberdades civis, a liberdade contratual. Então, os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade, porque na primeira dimensão, no primeiro momento histórico, os seres humanos impõem ao Estado que respeitem seus direitos de liberdade. Isso vem exatamente de acordo com o que se vivia naquela época. Revolução Industrial, Revolução Inglesa do século XVII, Revolução Americana e Revolução Francesa do século XVIII, em que os seres humanos lutam pela liberdade contra a opressão e o excesso de intervencionismo do Estado. O ser humano queria se sentir livre da opressão e do excessivo controle estatal. Surgem os direitos de liberdade, liberdades civis principalmente, mas também as liberdades políticas. As liberdades políticas são a liberdade de participar da vida governamental da sociedade, através de uma iniciativa popular, de um voto direto, secreto, periódico, universal, do plebiscito, do referendo. Então, os direitos políticos surgem em razão das liberdades políticas, de participar da vida da polis, da politeia. Liberdade de participar da politeia é a liberdade política, né? Com que ensejam os direitos políticos. Então, a gente diz que a primeira dimensão dos direitos humanos é aquela que consagra os direitos de liberdades civis e liberdades políticas. E no que tange às liberdades civis, a gente diz que esses direitos de liberdade impõem ao Estado uma política de abstenção, de não intervenção. É o famoso não se meta na minha vida, me deixe em paz. São direitos de segregação, direitos que colocam o Estado para um lado para que ele se abstenha de interferir, recebendo uma ordem de não intervencionismo, possibilitando que as pessoas guiem a sua vida com base no seu livre-arbítrio. É quando a gente vive a era do liberalismo, do Estado liberal, das constituições liberais, do reconhecimento das liberdades do ser humano. Os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, são os direitos de segregação. Separam o Estado do ser humano e determinam o não intervencionismo, o absenteísmo. O Estado deve se abster de interferir na vida dos seres humanos, respeitando, na sua quieta e silenciosa omissão, a liberdade do ser humano de escolher em livre-arbítrio consciente como guiar, né, as suas prerrogativas e os seus direitos subjetivos. É diferente do que ocorre na segunda dimensão. Se na primeira dimensão eu tenho esses direitos de segregação, de eficácia negativa, que negam ao Estado participação, negam ao Estado atuação, negam ao Estado dirigir, interferir na vida privada, a segunda dimensão é o contrário. A segunda dimensão, que é a dos direitos econômicos, sociais e culturais, é uma dimensão histórica em que os seres humanos chamam o Estado para perto. E a gente tem direitos como os direitos econômicos, livre iniciativa, exercício de atividade econômica, livre concorrência, lealdade de competição, livre direito de entrar no mercado,
Direitos sociais, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à previdência, acesso à assistência, acesso à moradia. A gente passa a exigir do Estado que venha para perto e interaja com o ser humano, disponibilizando prestações, cumprindo obrigações de fazer. São direitos de agregação, direitos que têm uma eficácia positiva. Eu exijo do Estado postura positiva, prestações positivas, dar e fazer. Direito à saúde, que eu peço que o Estado dê medicamentos, que ele preste o serviço hospitalar, que ele preste o serviço de atendimento à saúde. Serviço de educação, eu exijo que o Estado forneça a educação, capacitando através do conhecimento a população. Então a segunda dimensão é a dos direitos de eficácia positiva. Eu exijo do Estado prestações positivas, de dar e fazer. Na primeira dimensão, eu tenho direito de eficácia negativa. Eu imponho ao Estado não fazer uma abstenção. Estado, saia. Na primeira dimensão, eu separo, eu segrego. Na segunda, eu agrego. Eu trago o Estado para perto. Então, direitos humanos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade civis e políticas, são direitos de eficácia negativa, são direitos de segregação. Já na segunda dimensão, eu tenho o direito de eficácia positiva, em que eu exijo do Estado que cumpra prestações positivas em prol das necessidades das pessoas da sociedade. Então, o Estado é obrigado a cumprir obrigações de dar e de fazer. Direito de segunda dimensão, de eficácia positiva, são direitos de agregação. Tudo bem? Então, que são direitos econômicos, sociais e culturais. Essa foi a nossa dica de número 15, 115 na verdade, 111 tributário, 112 constitucional, 113 ética, 114 civil, 115 direitos humanos. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, dica 116. Dica 116. Direito administrativo. Direito administrativo. Bom, galera, prestem atenção. O tema agora é desapropriação confiscatória em razão de comportamentos ilícitos. Desapropriação, confisco em razão de comportamentos ilícitos. Desapropriação, confisco em razão de comportamentos ilícitos. Vamos lá? Amanhã a revisão começa às 9 da manhã, ao vivo e de graça, e vai até 7 da noite. 9 da manhã, horário oficial de Brasília, que é o horário aqui do Rio de Janeiro. Para quem estiver no Nordeste ou no Norte, sem horário de verão, 8 da manhã. Em Manaus, 7 da manhã. Ok? O link para se inscrever é bit.ly/pbrb online. Pedro Barreto, Rafael Barreto online. Se alguém puder digitar aí o link, por favor, se Sami estiver aí na live e puder botar o link, tá? Acre também, né? Acre é mais cedo, né? Isso, obrigado, Amanda. bit.ly/pbrb online. Não deixe de se inscrever, porque somente se você estiver inscrito é que o link de transmissão vai abrir na sua aula. Tudo bem? Vamos lá. A famosa desapropriação confisco, desapropriação sanção, que é uma desapropriação que se aplica em razão de comportamentos ilícitos, até diria criminosos, tem uma característica marcante. Ela é a única hipótese de desapropriação que não enseja direito de indenização. Cuidado, não é que a desapropriação confisco vai ensejar uma indenização que não é justa e não é prévia. Ela não vai ensejar indenização. Então, grande Vini, na desapropriação confisco não cabe indenização. Então isso é um traço singular da desapropriação confisco. Não cabe indenização. Eu vou dizer em que hipóteses cabe, se aplica a desapropriação confisco. A desapropriação sancionatória, que não indeniza. A gente sabe que desapropriação é o nome que a gente dá a uma medida por via da qual o Estado tira o direito de propriedade das pessoas. Desapropriar Desapropriar é retirar o direito de propriedade, é desapropriar aquilo sobre o que alguém se apropriou, constituindo o direito de propriedade. A desapropriação é uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada e é a mais grave das modalidades de intervenção, porque é a única que se qualifica como intervenção supressiva, que extingue, retira a propriedade desapropriando a pessoa que se apropriou da coisa. Diferente das outras medidas de intervenção, a ocupação temporária, as limitações administrativas genéricas, a requisição, o tombamento, a servidão, que são medidas limitativas de intervenção. É uma intervenção que limita
o exercício do direito de propriedade, mas não suprime. Na desapropriação, a gente tem a supressão do direito de propriedade. A desapropriação é a única modalidade de intervenção que causa a supressão do direito de propriedade. Por isso é chamada de modalidade supressiva de intervenção. E a desapropriação pode se dar por interesse social, por utilidade pública, por necessidade pública e também pode se dar de forma confiscatória, que é naqueles casos do artigo 243, quando certa pessoa, diante de uma propriedade que possui, rural ou urbana, é uma pessoa meio alucinada, né? Em qualquer região do país, ela tem uma propriedade rural ou urbana, essa pessoa resolve praticar culturas ilegais de plantas psicotrópicas, plantio de drogas, culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou desenvolver exploração de trabalho escravo. Olha que loucura. Alguém nos dias de hoje tentar escravizar pessoas num imóvel rural que possui, ou até mesmo no imóvel urbano, né? Depois que a gente teve, né, a alteração do artigo 243, por força da emenda 81, depois que a emenda 81 alterou o artigo 243, a gente acabou com a dúvida. Propriedades rurais urbanas. A desapropriação com fisco ela ocorre tanto em imóveis rurais como em imóveis urbanos. Quando nesses imóveis, certa pessoa, o titular, o possuidor, desenvolve culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. São os dois casos que permitem a aplicação da tomada da propriedade, da desapropriação confiscatória. É como se a gente dissesse assim, o Constituinte tem tanta raiva, a Constituição tem tanta raiva, que ordena que o poder público desaproprie, nem tem nem conversa, sai, toma a propriedade e bota o cara para fora. Porque não merece ter direito de propriedade aquele que usa a propriedade para escravizar pessoas, para fazer plantio, culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Ou seja, você quis se valer de um direito de propriedade para usar a propriedade de modo ilícito, criminoso, nojento, asqueroso, escravizando seres humanos ou praticando culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Então você não merece ter o direito de propriedade se você quer fazer da sua propriedade um ambiente físico, um ambiente territorial para esse tipo de comportamento extremamente nocivo. E é tão grave o comportamento de fazer esse tipo de atitude que a gente não só determina a desapropriação confiscatória, como a gente determina que a desapropriação seja feita sem indenização. Sem indenização. Tudo bem? Então a desapropriação, altamente controvertido, tá? Então a desapropriação com fisco, ela se dá em hipóteses que alguém, em um imóvel rural ou urbano, explora aquela propriedade para destinar a sua ação, é controverso. Eu entendo que desapropria tudo, mas tem colegas que defendem o contrário. Então, explora a propriedade rural ou urbana para quê? Para escravizar pessoas ou para cultuar substâncias psicotrópicas. E aí, prestem atenção. Desapropriado aquele imóvel, o que é que há de se fazer com aquele bem? Aquele bem será destinado ou a programas de reforma agrária, ou a programas de reforma. Pessoal, eu vou pedir, pelo amor de Deus, eu estou falando e vocês estão escrevendo. Olha que coisa deselegante e desrespeitosa com o professor. Caralho, bicho. Parece criança pequena, parece adolescente, quer fazer a prova mesmo para concurso da OAB. Se você estivesse no congresso e o palestrante estivesse na palestra, você ia levantar no meio de 500 pessoas e começar a bater boca e falar junto com o palestrante. Isso é de uma falta de respeito absurda. 1h da manhã, eu tô aqui na maior boa vontade do mundo para ajudar vocês. Caralho, meu irmão, tá com a dúvida, anota, manda uma pergunta no Instagram, manda uma pergunta no grupo do WhatsApp, manda uma pergunta no Facebook, pergunta no final, ou simplesmente vai estudar, pega um livro, porra, e vai estudar. Agora, tudo que vocês escrevem, eu sou obrigado a ler. Imagina uma pessoa falando com raciocínio jurídico articulado, com uma pauta, tudo que perguntarem eu vou responder, tá na pauta. Agora, que falta de educação da porra, bicho, ficar falando junto com o professor. Pelo amor de Deus, eu peço 1000 vezes para não fazer isso. Agora, eu sou obrigado a ficar aqui lendo. Então, eu estou falando e tendo que ler ao mesmo tempo que eu falo. Por favor, não façam mais isso. Tá certo? E, em tese, tem muita gente que pergunta o que já sabe a resposta. Não estou dizendo que seja o caso de quem fez isso aqui agora. Mas tem gente que vem fazer uma pergunta idiota, que a resposta é óbvia. E eu vou falar no final. Porra, então deixa eu dar aqui o assunto, por favor. Tá certo? Eu vou pedir a gentileza de não fazerem mais isso. Tá? Então, veja, havendo a aplicação da desapropriação com fisco, nessas hipóteses em que certo imóvel rural ou urbano de qualquer região do país, o proprietário explora, né, trabalho de forma escrava, explora trabalho escravo, né? O proprietário desenvolve um cultivo ilegal de substâncias psicotrópicas. A gente vai destinar
o imóvel é desapropriado sem indenização a programas de reforma agrária ou de habitação popular. Então, na prova, vocês têm que ficar ligados com a finalidade que será dada ao imóvel desapropriado. Ou seja, aquela história, Caio tem uma porra do imóvel rural urbano e usa inadequadamente, cultuando substâncias ilegais, psicotrópicas, cultuando ilegalmente substâncias psicotrópicas ou explorando atividade escrava. O poder público tomou ciência e resolveu desapropriar, tomou. Faz o que com esse imóvel? Esse imóvel será destinado a programas de reforma agrária. Ou então, esse imóvel, se não for o caso de destinar para programas de reforma agrária, será destinado a programas de habitação popular. Tá certo? Implemento de direito à moradia. Então eu tiro o imóvel que alguém, ao invés de usar para produzir saudavelmente, para colaborar com insumos para a indústria, para gerar sistema de habitação, estava usando para drogas e para escravidão, a gente usa para gerar direito de habitação para pessoas que não têm moradia, não têm terra, para fazer política de reforma agrária. Tá claro? Estamos juntos? Beleza. Agora preste atenção. Todo e qualquer bem, material, coisa que tenha valor econômico, que seja passível de venda, que seja apreendido em decorrência, né, do tráfico ilícito de entorpecente, máquinas, equipamentos, bens de valor econômico, tudo isso será confiscado, será leiloado e o dinheiro se reverterá para um fundo, será feito um fundo no qual se depositará o dinheiro que se arrecada com a alienação dos bens que são apreendidos, que são confiscados nesse imóvel que foi desapropriado quando estava havendo atividade de tráfico de substâncias entorpecentes, tráfico de drogas, e esse dinheiro vai todo para um fundo, cabendo ao legislador designar qual será a destinação específica desse dinheiro. Então, na forma da lei, se definirá a destinação específica do dinheiro que fica colocado nesse fundo, no qual se bota esse dinheiro que foi capturado, que foi convertido, com a alienação dos bens que foram confiscados, do imóvel que foi desapropriado, bens que eram utilizados para a exploração do tráfico, da atividade de comercialização de substâncias psicotrópicas, de substâncias entorpecentes. Tudo bem? Vale a pena a leitura do parágrafo único do artigo 243. Então lembre na prova que a desapropriação com fisco não gera direito à indenização. Ela pode se aplicar tanto em imóveis urbanos como rurais, quando alguém desenvolve práticas de escravidão ou cultura ilegal de substâncias psicotrópicas. O imóvel desapropriado se destina a programas de moradia popular, de habitação popular ou para a política de reforma agrária. E no caso de entorpecentes, os bens que sejam encontrados e confiscados serão leiloados, convertem-se em renda aquele valor e esse dinheiro será destinado a um fundo que a lei designará caso a caso, momento a momento, o que se faz com o dinheiro desse fundo. Beleza? Então ficou aí mais uma dica, acho que foi a de número 116, correto? 111 foi tributário, 112 foi ética, 113 constitucional, 114 civil, 115 humanos, 116 direito administrativo. Perfeito? Perfeito. Bom, moçada, pra gente aqui encerrar essa live aqui, que eu já tô morrendo de cansado, já são 1 e pouco da manhã, vocês também precisam descansar um pouquinho, tem revisão de manhã, né? 9 horas da manhã eu tô entrando ao vivo, então eu tenho que sair daqui de casa antes das 8, certamente no meu caminho aqui para pegar o catamarã. Para quem está acostumado e está com saudade, eu faço o periscope de manhã cedo, puxo mais dicas de manhã cedo, não é isso? Então, a desapropriação com fisco é a palavra junto, ok, Henrique? Com fisco com N, não com M. A desapropriação com fisco, de confiscar, de tomar. É a mesma coisa que a expropriação. Alguns autores usam a palavra expropriar com esse sentido de desapropriação punitiva. Na verdade, não tem nenhuma previsão legal que se tem que fazer essa terminologia, mas alguns autores usam a palavra expropriação para designar a desapropriação de caráter confiscatório, tudo bem? Então, realmente, alguns autores falam que a palavra expropriação seria utilizada para designar essas hipóteses de desapropriação de caráter confiscatório, ok? Preste atenção, amanhã eu devo sair de casa às 8, para pegar o barco de 8h20, 8h30, cruzando a Baía de Guanabara para o Rio de Janeiro, para estar às 9 horas abrindo a revisão online ao vivo, ok? Então, por volta de 8 da manhã, 7h50, 8 da manhã, eu devo fazer um periscope de manhã, saindo de casa para pegar o catamarã. Naquele caminho da praia, da beira da praia, vocês sabem que eu vou caminhando pela areia, na beira da praia, até chegar na estação, no terminal, e pegar o catamarã, pegar o barco para ir para o Rio de Janeiro. Correto? Então, amanhã de manhã vocês ficam ligados, acordem cedo, porque eu vou fazer mais uma puxada no periscope, tá certo? Bom, vamos para a última aqui. Vamos falar um pouquinho do CDC. Vamos
Vamos falar um pouquinho de a dica 116 com o Código de Defesa do Consumidor. Bom, deixa eu pegar uma dica que eu não dei ainda. Já dei tanta dica de direito do consumidor aqui. Deixa eu me lembrar de uma que eu não dei. É 117 agora? 117, né? Tá, beleza, vamos lá. Prevício eu falei, fato eu falei, publicidade abusiva e enganosa eu falei, práticas abusivas eu falei, cláusula abusiva eu falei, lesão na relação de consumo eu falei. Caraca, eu já falei da porra toda. Boa, vamos lá, contrato de adesão. Vamos lá, uma dica boa que já caiu em prova, tá? Deixa essa de vulnerabilidade que é maiorzinha para depois. Eu explico as diferenças de vulnerabilidade, hipossuficiência, aí eu trago a questão de versão do ônus da prova, fica para depois. Publicidade e propaganda eu já falei, né? A gente já bateu praticamente tudo aí, né? Mas vamos lá, acho que as questões de CDC que caem na prova a gente já bateu praticamente todas aqui, mas vamos lá, devagarzinho, tá? 117, direito do consumidor, contratos de adesão e... Rapaz, quando eu entro na transmissão de um professor que eu não conheço, eu não fico me promovendo. Eu acho isso de uma indelicadeza, velho. O nego fica entrando aqui na minha live pra ficar aparecendo. Vocês já viram isso? Que tem professor que fica aqui entrando 10 vezes, velho. Não é do meu curso, não é meu amigo pessoal. E o nego fica entrando aqui pra ficar se promovendo. Vê se eu vou ficar entrando na live dos outros pra ficar querendo aparecer, velho. Eu só entro em live de professor que é meu amigo, que é meu parceiro, entendeu? E mesmo assim eu não fico lá. Siga meu canal. Que falta de educação da zorra, velho. Né? Nego ficar pongando no canal dos outros para ficar se promovendo, né? Um negócio meio antiético, entendeu? Enfim, então, para a gente fechar aqui, vamos lá? Contratos de adesão, né? Eu imagino vocês como aluno, né? Deve dar aquela vergonha alheia, né não? Você deve dizer assim, porra, velho, papai já tá acabando, tá, boneca? Tadinha, minha princesa. Vocês devem ver que de vez em quando tem gente que fica aqui entrando 10 vezes, aí fica cumprimentando. Às vezes eu finjo que não vi. Fico com meu colinho, meu papai tá acabando, fica aqui no meu colo. É a última aqui, vem cá. Vem cá. Eita, pronto, pode dormir aqui. Pode dormir que tá acabando. Pô, o papai já vai pra caminha com você. Tá? A gente dorme na sua caminha hoje. Oi? Não demora muito. Não demora não. Fala pra galera que é pra acabar agora. Não vai demorar muito. Não, vou acabar agora, bonequinha. Vamos lá. Nos contratos de adesão, existem duas regrinhas básicas que a gente não pode esquecer. Existindo cláusulas que suscitem duplicidades de interpretações, existindo cláusulas que gerem 2 ou até mais sentidos interpretativos, a gente sempre deve priorizar a interpretação que se revele como mais favorável ao consumidor, né? Então, quando a gente tem um contrato de consumo que se celebra na estrutura de contrato de adesão, a gente sempre deve ter o carinho de quando a gente observa o contrato e a gente analisa certo texto, de certa cláusula contratual, e a gente então percebe que nesse contrato de adesão, aquela cláusula suscita 2 ou 3 interpretações, a gente deve priorizar, interpretar o contrato, buscando dar a esse contrato um sentido naquela cláusula, que é o que se revela mais favorável ao consumidor. E por que isso? No contrato de adesão, o fornecedor estipula todo o teor do contrato sem que o consumidor possa participar, interferir na formação do conteúdo do contrato. Ele apenas adere ao contrato. Ele não tem a liberdade de escolher o conteúdo, ele não tem a liberdade de debater as cláusulas, ele não discute a estrutura do contrato, ele só adere, e muitas vezes porque precisa, porque necessita. Então, se em certa cláusula contratual o texto suscitar duplicidade, triplicidade, pluralidade de sentidos interpretativos, o CDC determina que se priorize, dentre as interpretações possíveis, aquela que se revele mais favorável ao consumidor. Então a gente vai dizer que no contrato de adesão, o contrato de adesão, nas suas cláusulas que geram multiplicidade de sentidos interpretativos, a gente sempre interpreta da maneira mais favorável ao consumidor. Tudo bem? No mesmo linear, existe uma regra importante para contrato de adesão na relação de consumo, que diz que é nula a cláusula que o fornecedor estipulante
Ele estipula as cláusulas do contrato, o consumidor é o consumidor aderente. As cláusulas que o fornecedor estipula, que renunciam direitos essenciais do consumidor na relação de consumo, são cláusulas nulas. As cláusulas que promovem a renúncia aos direitos básicos do consumidor são cláusulas abusivas. E por serem cláusulas abusivas, a gente já falou sobre isso nas transmissões anteriores, são cláusulas nulas. Lembrem que eu já falei de práticas abusivas, já falei de cláusulas abusivas, de direitos básicos do consumidor aqui, correto de vício, de fato, de publicidade, não foi isso? Então lembre que todas as vezes que no contrato de adesão o fornecedor estipula em uma das cláusulas uma norma contratual que promove a renúncia a direitos básicos do consumidor, a garantias básicas do consumidor, garantias essenciais do consumidor, essa cláusula é nula. E aí como é que eu interpreto o contrato? Como se essa cláusula não fosse escrita, tudo bem? Então em contratos de adesão a gente tem duas regrinhas importantes. São nulas as cláusulas que estipulam renúncias a direitos e garantias básicas do consumidor, e havendo duplicidade, pluralidade de sentidos interpretativos para certa cláusula contratual no contrato de consumo, a gente diz que é determinado por lei, pelo CDC, que se deve priorizar a interpretação mais favorável, mais benéfica ao consumidor aderente, ok? Pessoal, se tiver alguém aí na live que não segue o meu Instagram, eu vou fazer um convite para que vocês sigam. O meu Instagram é @PedroBarreto Portal F3. Será que tem alguém aí que não segue ainda? Será que tem algum amigo aí na live que não segue o meu Instagram? Priscilinha já botou aí, Bruninha também. Meu Instagram é Pedro Barreto Portal F3. O Instagram do portal é @Portal F3. Amanhã, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a transmissão, não está conseguindo entrar, você vai lá e entra no Instagram do portal e pede ajuda. A equipe do portal monitora o Instagram 24 horas, vai te ajudar. Então vocês podem seguir o Instagram @Portal F3, o Instagram @Pedro Barreto Portal F3, e quem quiser estudar direito constitucional com a gente, o Instagram @EuAmoConstitucional. São os 3 Instagrams que eu trabalho: Portal F3, Eu Amo Constitucional e Pedro Barreto Portal F3. Tudo bem, meus amados? É bem por aí. Bom, minha gente, eu vou levar a Laís para dormir agora. Ela está aqui no meu colinho. Olha o que é amor de pai e filha. Isso aqui é meu chamego, é meu maior amor. O Pedrinho com ela. Eu cheguei de viagem, eu não falei para vocês que ela fica de grude comigo, que é só pisar em casa que ela não me solta. Ei, que bocejo gostoso. Não falei para vocês que é só chegar de viagem que ela fica no grude comigo, me espera até de madrugada para ir dormir comigo. É muito amor, né? Aí vocês dizem, PB, como é que você consegue viajar e ficar tanto tempo longe? É a responsabilidade de cumprir a missão com vocês, né? De treinar vocês, é o amor grandioso que eu também tenho por vocês, por ensinar, por treinar pessoas, por ajudar vocês a viverem os sonhos de vocês. E a minha missão de vida, né? O que é que leva um cara a deixar um anjinho desse aqui em casa sozinho? Para pegar voo de madrugada, ficar sem dormir, para dar aula sem cobrar. É a paixão pelo ensino. É a paixão pela missão de, através do ensino, transformar vidas. Que é aquilo que eu procuro fazer com vocês todos os dias. Vocês me viram aí em 13 capitais do Brasil em 2 semanas. Mas valeu a pena. Ganhei muitos amigos, conquistei muitos novos amigos, vi pessoas que foram tocadas em seus corações pelas palavras que foram colocadas ali, que no fundo não são palavras minhas, são palavras de Deus. A gente é só um instrumento para conduzir, né, essas palavras ao coração de vocês. E eu fiquei muito feliz em cada uma das cidades que eu passei, né, Belém, Manaus, Macapá, São Luís, Teresina, Rio de Janeiro, Aracaju, Salvador, Recife, João Pessoa, Maceió, agora vem Fortaleza ainda. Fiquei muito feliz. Tenho muito orgulho de cada um de vocês que estão em hora dessa estudando, se dedicando, pagando preço. Até hoje eu também estudo de madrugada, para que hoje eu tenha o que eu tenho. Eu sempre estudei muito e virei muitas madrugadas, dormindo tarde, acordando cedo, com olheira, com sono, mas é o caminho. Ou a gente renuncia e paga o preço, ou a gente não chega lá. Que vocês tenham um fim de noite maravilhoso. Tá? Espero vocês de manhã. Eu vou desligar a transmissão agora para deitar com essa princesa, essa boneca, tá? Deitar de grudinho com ela na caminha. E de manhã, quando eu estiver indo pegar o catamarã, por volta de 10 para as 8, antes das 8 da manhã, eu já estou abrindo o Periscope para fazer mais 5 dicas para vocês. E aí amanhã tem revisão o dia inteiro. Tá certo? Que Jesus vos abençoe. Nunca duvidem da força de Deus e do plano imenso que Deus tem para a vida de vocês. Paguem o preço, sigam fortes, deem o melhor de si, que a aprovação está chegando, tá bom? Então amanhã
Periscope aqui 7h50, 8 da manhã, horário de Brasília. Revisão 9 horas da manhã no portal o dia inteiro. Tá legal? Um beijo no coração de vocês. Quem puder, segue lá meu Instagram. E amanhã a gente tá junto. Fiquem com Deus, meus amados. Amo vocês. O pai fechar aqui. Precisa pra gente deitar, tá? Vamos deitar? Vai tentar desligar aqui, peraí. Papai te ama muito, tá? Tô tentando fechar aqui. Oi? Vou arrumar minha casa. Vai arrumar a caminha? Bota o meu lugarzinho do seu lado, tá? Tô tentando desligar aqui.